Fala, minha comunidade querida, aqui é Marcelo Benevides. Hoje eu vou falar para vocês de um projeto de legalização que foi apresentado por um senador democrata. É notícia importante aqui nesse canal. Vamos repercutir, trazer para vocês todos os detalhes, inclusive comparar com o outro plano já apresentado lá, aquele plano da Maria Salazar. Não era bem uma legalização, mas dava status para os migrantes indocumentados que vivem aqui nos Estados Unidos. Hoje eu gravo, minha gente, aqui num polo de fast food. Sim, aqui atrás, vocês estão vendo, tem um McDonald's. Eu vou descer aqui mais aqui, olha. Vou andar aqui um pouquinho para vocês verem. Você vê como é que esse país, né? O povo cuida da alimentação bem aqui, né? Ali atrás, ó, tem o Dave's Hot Chicken, que é um fast food de frango, né? Mais ali atrás tem um Five Guys. Aqui atrás ali, ó, tá pegando ali, ó, Burger King. Então aqui é o paraíso do fast food. Quiser comer mal, é só vir pra cá. Pode vir pra cá. E aí vocês vão conhecendo um pouco também desse pedaço daqui de Framingham. Eu tô já numa outra parte da cidade. Você que acompanha o canal já deve saber, Framingham é um lugar com talvez aí a maior colônia brasileira aqui nos Estados Unidos, né? Já fui lá muito filmar no centro de Framingham, né? E hoje eu vim aqui nessa outra parte mostrar para vocês também o lado mais americanizado daqui desse polo de brasileiros. Gente, eu já vou falar para vocês desse projeto de legalização, o que é esse projeto, a chance de passar, se isso vai avançar no Congresso ou não. Vou trazer para vocês, mas antes, deixa eu reforçar. Para você se inscrever aqui no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração, histórias de brasileiros aqui nos Estados Unidos, dicas de lazer e muito mais. Deixar o seu like também nesse vídeo é fundamental. Você deixar o seu like, porque aí, você sabe, o algoritmo do YouTube, ele trabalha dessa forma, quanto mais like o vídeo receber, mais ele entrega, mais ele recomenda para novas pessoas e mais gente chegando aqui no nosso canal. A gente vai crescendo cada vez mais, trazendo para vocês aqui muito conteúdo, especialmente aí nessa pauta imigratória, nesse momento tão conturbado em relação aos imigrantes aqui nos Estados Unidos, né, com o atual governo Trump em cima, né, da imigração, querendo deportar geral, né? Então, vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, para você acompanhar o nosso conteúdo, fundamental se inscrever aqui no nosso canal. Muito bem, posicionei aqui agora a minha câmera, porque estava doendo já o bracinho, né, meu povo? Vamos lá, então. Alex Padilha, senador democrata pelo estado da Califórnia, apresentou o seu projeto de legalização. O que pretende o senador democrata? Ele quer alterar a lei do registro. O que é a lei do registro? Existe uma norma de 1929 em que as pessoas que residem aqui nos Estados Unidos por muito tempo, essas pessoas têm a chance de se legalizar. Hoje, essa lei do registro é para pessoas que residem aqui até 1º de janeiro de 1972. Essa última grande alteração aconteceu no ano de 1986. Então, para pessoas que entraram aqui nos Estados Unidos até janeiro de 1972, essas pessoas, aliás, nos dias atuais, elas podem se legalizar. Mas, por óbvio, né, por uma questão de contingência, isso não atinge quase ninguém. A grandíssima massa de pessoas que aqui estão vieram justamente depois desse período. Então, o Alex Padilha, ele pretende acabar com essa lei do registro e aí alterar para um método móvel, né? Ou seja, pessoas que residem aqui nos Estados Unidos por 7 anos consecutivos, que não têm antecedentes criminais, aqui eles chamam de bom caráter moral, pagamento de impostos e por aí vai, essas pessoas poderiam se legalizar. Veja que no projeto dele prevê green card, legalização propriamente dita, diferente do que prevê o projeto lá da Maria Salazar, que a gente já trouxe para vocês, tem um resumo inclusive completo aqui no canal, né? Então, com essa intenção, o Alex Padilha pretende levar esse debate para o Senado. Veja que Maria Salazar, ela é deputada e lá o projeto está na Câmara dos Deputados. Alex Padilha quer debater esse projeto no Senado. E aí, quem seriam os contemplados, né? Quais seriam os indocumentados? Quais seriam os requisitos básicos para poder aplicar nesta proposta? Além dos 7 anos consecutivos vivendo aqui nos Estados Unidos, imigrantes indocumentados considerados trabalhadores essenciais, pais de nascidos nos Estados Unidos, portanto, pais de cidadãos americanos, os filhos nascem nos Estados Unidos, mas os pais não têm documentos, esses pais poderiam aplicar. Os Dreamers, aqueles beneficiários do DACA, também seriam beneficiados com esse projeto. Note que é um projeto bem abrangente, e aí você vai me perguntar, mas
O que é considerado trabalhador essencial? Isso tem que vir escrito em lei, tem que ser debatido para saber o que de fato poderia ser considerado um trabalhador essencial. Durante a pandemia, por exemplo, havia ali, né, os considerados trabalhadores essenciais, que aqueles que tinham que trabalhar e que não iriam fazer parte do shutdown, né, dos governos, né, das cidades, enfim. Então ali, por exemplo, trabalhadores de hospitais, inclusive na época trabalhadores de construção foram considerados também trabalhadores essenciais, né, pintores, carpinteiros, por aí vai, né? Então, o que for considerado trabalhador essencial tem que vir descrito no projeto, nessa proposta. E, obviamente, que muita gente seria contemplada, se de repente não se enquadrar como um trabalhador essencial, pode se encaixar no fato de ter um filho nascido aqui nos Estados Unidos, ou mesmo um DACA. Muito bem, achei um banquinho aqui para a gente continuar conversando a respeito desse projeto. O Alex Padilha, o senador democrata, ele defendeu o seu projeto, né? E você vai conferir o que ele disse agora aí. Because Trump has gone too far, even for his own supporters. When a father of 3 U.S. Marines is violently beaten and detained, when U.S. citizens are arrested for no other offense than the color of their skin, when a farm worker who falls to their death during an ice raid, we know it's gone too far. Americans deserve a better path forward. That's why today I'm announcing legislation to update our immigration system for the first time in decades. If you have lived here for 7 years or more, contributed to the community for years, and you don't have a criminal record, then yes, you deserve a pathway to legalization. It's that simple. Muito bem, então ele, né, criticando bastante a atual conduta do governo Trump em relação às políticas migratórias, essas batidas, prisões, inclusive, de pessoas que têm status aqui nesse país, enfim, ele quer dar um basta nisso e aí ele apresenta aí a sua proposta. Só que não vai ser nada fácil, eu diria até que é improvável que esse projeto avance, primeiro, por começar de uma maneira unipartidária, né? Uma vez que só tem apoio do Partido Democrata, de alguns dos seus pares no Senado, dificilmente isso aí vai prosperar, porque para você aprovar no Senado são necessários 60 votos, né? Então é obrigatório, mandatório, você ter uma articulação com o Partido Republicano para chegar à votação de 60. Hoje, inclusive, os democratas têm a minoria no Senado. Então, além da maioria absoluta, que seria necessário, mais ainda, né, um número de senadores para atingir o número de 60 votos, né? Então, acho bem improvável que os republicanos apoiem esse tipo de projeto, porque eles vão entender que vai ser uma anistia, uma vez que esses imigrantes atingirem os requerimentos, vão conseguir o Green Card, e depois do Green Card eles podem conseguir a cidadania, e lá na frente, daqui a 20 anos, eles podem se tornar votantes, e aí isso construiria uma base eleitoral para o Partido Democrata. Então, nesses moldes que aí estão, dificilmente esse projeto vai avançar no Congresso, que hoje é dominado pelo Partido Republicano. Se você fizer um comparativo entre a proposta de Alex Padilha com a da Maria Salazar, que é um projeto bipartidário, ou seja, tem a republicana Maria Salazar de frente, juntamente com a democrata do Texas, a Verônica Escobar, nesse projeto já começou de uma maneira, vamos dizer assim, mais política, como tem que ser, convencimento, né, dos dois partidos atuando pelo mesmo propósito. Né? E lá, no projeto de Maria Salazar, o chamado Dignity Act, não prevê legalização. Lá é simplesmente um ajuste de status, então o imigrante ali que viva nos Estados Unidos por 5 anos consecutivos, pagando impostos, não tendo antecedentes, etc., ele poderia ajustar o seu status para 7 anos, e ao fim desses 7 anos, sendo que a cada 2 ele teria que fazer uma apresentação chamado check-in no serviço de imigração, né? Então se ele mantiver a sua boa conduta, pagando impostos, etc., não tendo antecedente, ele, ao fim de 7 anos, poderia renovar o seu status por mais 7 e também ganhando autorização de viagem para o seu país de origem durante todo o processo. Então lá não é um projeto de legalização, sim, dá o status, mas não legaliza, uma vez que não dá green card, não dá cidadania. Então esse imigrante ele poderia viver aqui nos Estados Unidos eternamente sem ter direito ao voto, por exemplo, coisa que o republicano tem pavor de saber que um dia imigrante vai votar. Já no do Alex Padilha, sim, é um projeto muito melhor, aliás, é um projeto dos sonhos, né? Se isso realmente avançasse, se um dia um projeto viesse a ser aprovado, né, seria espetacular. Você dá chance para os pais
de nascidos aqui nos Estados Unidos, trabalhadores essenciais também podendo ser contemplados, os beneficiários do DACA. Então, esse é o tipo de legalização que a gente luta, na verdade, né? Que é o sonho dos imigrantes que aqui estão por tantos anos, né? Vivendo dignamente, pagando seus impostos, não fazendo bobagem, né? É o que a gente, de fato, almeja. Só que sonho é uma coisa, realidade é outra. O que o Alex Padilha está pretendendo é lindo e maravilhoso, só que não vai avançar. Primeiro, não tem apoio do Partido Republicano e segundo, toda vez que se fala em legalização, ou seja, dando ao imigrante a possibilidade de um green card, o republicano fica apavorado. Mas, de todo modo, é dever nosso noticiar, é mais um projeto que entra na pauta, dessa vez no Senado, né? Então, nós vamos continuar acompanhando, mesmo trazendo para vocês aqui a realidade. Como eu sempre falo, não faço jornalismo de torcida, eu trago para vocês a realidade. Já é difícil a aprovação ou até mesmo um avanço do Dignity Act, lá de Maria Salazar, que dirá então esse projeto aí do Alex Padilha. Se você perguntar, Marcelo, você torce? Claro, eu gostaria muito que avançasse, mas eu não posso aqui fazer o jornalismo da minha torcida. Eu tenho que trazer para vocês a realidade. A realidade hoje não nos dá, né, essa esperança de que um projeto dessa magnitude do senador democrata venha a avançar no Congresso da maneira em que ele está configurada neste momento. Lembrando que no ano que vem teremos eleições de meio termo, aí sim, com uma nova configuração, né? Mas ainda assim os democratas teriam que ter pelo menos ali 2/3 das duas casas para poder avançar com esse projeto, porque tem ainda o presidente. O presidente ainda é republicano, o presidente ainda será Donald Trump. Então, mesmo que um dia, dentro desse mandato de Donald Trump, viesse o projeto desse tamanho ser aprovado, ele ainda teria o poder da caneta de poder vetá-lo, né? Mas você vai acompanhar tudo, absolutamente tudo em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, por isso que eu reforço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, comentar e, claro, se inscrever aqui no canal do Benevides. Vamos chegar aos 10 mil inscritos aí, meu povo. Estamos caminhando para chegar lá e eu conto com a sua ajuda.